Estamos começando mais um Bonafidcast, o podcast oficial aqui da Bonafide Marketing Jurídico. Jean Cleman falando aqui novamente da firma Bonafide Marketing Jurídico, diretamente para você, para trazer um tema super interessante, porque a gente sabe que muitos advogados se frustram na advocacia por depender do judiciário, aquela demora para receber honorários, né? Na prática, a gente sabe que o trabalho de hoje, muitas vezes, vai vir daqui 2, 5, 8 anos o resultado em muitos casos, né? Vai ver o honorário só lá no êxito. Isso aí é frustrante, sem dúvida, né? Ou ainda ter que ficar ouvindo aí de cliente, doutor, doutora, tem um outro advogado que cobra mais barato, né? Reforçando essa impressão que a advocacia está saturada de colegas aí que praticam baixíssimos honorários e como competir com isso? Será que existe ainda alguma área do direito que paga bons honorários e não dependa dessa morosidade do judiciário? Então, a resposta é sim, e para falar um pouco dessa área ainda pouco conhecida pelos advogados, convidamos o doutor Alexandre Arregui, que atua há 17 anos com PPPI, Proteção e Planejamento Patrimonial Internacional. E para começar o nosso bate-papo, fica à vontade, doutor Alexandre, para se apresentar e cumprimentar os nossos ouvintes. Até pronunciei corretamente o seu sobrenome, é Arregui? Perfeito. Bom, já pronunciaste perfeitamente. Depende do país onde eu tô. Conforme o país muda a pronúncia, mas se falaste na pronúncia que eu falo eu mesmo. Primeiro quero te agradecer pelo convite, agradecer, né, o Bonafides por essa oportunidade de mostrar um pouquinho do meu universo, né, que é um universo muito ainda desconhecido do advogado, da advogada brasileira. Então, muito obrigado pelo convite. Não, maravilha. Até estamos falando aí em fusos horários bem distantes, né? Doutor Alexandre fala É, diretamente aí da Suíça. Tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer o dia a dia, enfim, a rotina, o trabalho do doutor Alexandre. E conta um pouco para a gente como foi essa sua jornada. Você já começou atuando com planejamento patrimonial internacional desde o início, ou isso foi uma construção ao longo do tempo? então, já eu acho que foi um pouco dos 2, né. Eu entrei na faculdade de direito, na verdade, porque eu queria ser diplomata, né. Eu achava que o Rio Branco era o meu único caminho possível, porque quando a gente faz vestibular, a gente faz muito cedo. E quando eu fiz vestibular, foi logo que eu voltei de um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu tinha uma única certeza quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu não queria voltar para o Brasil. E aí eu vi, dentro das oportunidades que eu teria, né, de trabalhar fora, seria piloto, que eu seria um desastre, eu poria o primeiro avião para baixo no primeiro voo, Olha aí. ou então diplomata, né, que era uma maneira fácil de internacionalizar a carreira. Isso a gente está falando lá em 1991, né, foi quando eu voltei dos Estados Unidos e fiz vestibular. Na ocasião eu passei para direito e economia, né, mas como a economia era na URGS, e lá no Rio Grande do Sul, era uma época de greves, eu acabei não vou para o direito da PUC, que a probabilidade de ter greve é muito menor e eu vou poder fazer a faculdade e traçar minha carreira internacional. Então eu sempre tive essa vontade de trabalhar com o internacional, de ir para fora, né. Na faculdade de direito, já aí foi uma grande, balde de água fria, porque tudo que a gente não aprende na faculdade de direito é, primeiro, como se ter uma carreira internacional, por que caminho seguir e como trabalhar sem judiciário. A gente é treinado na faculdade para depender do judiciário, para trabalhar com o judiciário, né, ou seja, a gente não tem uma formação voltado para o empreendedorismo da Uhum. advocacia, né, ou seja, o nosso foco é mais ou menos orientado para o concurso, para a estabilidade, para aquele negócio todo. E eu sempre fui um pouco rebelde em relação a isso e por isso sofri bastante durante os anos dos bancos escolares, né. Eu era inclusive conhecido por matar aula de processo civil. Não sei como é que até hoje eu tive o meu diploma, porque Olha aí. eu odiava processo civil, né. Foi uma construção. Continuo? Porque eu posso continuar. Sim, sim, vamos em frente Tá. aí. Tô curioso para Então saber. na faculdade, tá bom. Então na faculdade de direito a gente já meio que nos dizem: "Não é por aí, direito Uhum. internacional é uma coisa utópica",
E eu insisti, trouxe para o Brasil uma competição de direito internacional que hoje é muito conhecida no Brasil, que é a Philip C. Jessup. Fui o primeiro aluno de direito do Brasil a participar dessa competição a nível nacional e internacional. Fomos para Washington, a gente conseguiu ir para Washington na competição internacional totalmente despreparados, não tinha internet naquela época, era tudo por fax. E a minha avó tinha um fax em casa, acordava de madrugada com o fax chegando. Sim, Enfim, foi uma aventura. E isso me abriu muitos olhos para um outro tipo de carreira no direito fora das fronteiras brasileiras. Mas aquilo nos anos 90 era absolutamente utópico, né? Onde que alguém vai encontrar um estágio de direito em Porto Alegre em direito internacional, né? uhum, Então foi uma carreira que foi muito desencorajada pelos colegas, até pela própria família, dizer assim, ah, Alexandre, mas isso daí não dá, cara, faz um concurso, né? Tu vai ser sim, feliz com o concurso. Tentei o Rio Branco, passei na primeira fase de um deles, fui para Brasília ver para sentir o clima e disse: eu, do jeito que gosto de falar, se falar muito, vou me botar num lugar no mundo que nunca mais vou sair, né? Tipo, num lugar que ninguém quer ir, porque eu não sou das pessoas mais diplomáticas, assim por dizer. Enfim, e aí a carreira foi evoluindo, frustração com a atuação frente ao judiciário, frustração do resultado da resposta jurisdicional às sim, demandas que eu patrocinava, frustração com os honorários, frustração, né, com o tempo que levavam as demandas no judiciário. Eu fui embora do Brasil depois de 2005 e as demandas continuavam por mais 2, 3, 4, 5 anos. Eu já nem era mais o patrono da causa. Então, tudo isso me levou a buscar uma carreira internacional, né, e buscar o que eu poderia fazer. Inicialmente, eu tinha visto a própria ONU como uma solução, né, ou seja, ir para a ONU, né, seria uma forma de continuar trabalhando com direito internacional, né, mas aham, aí mais voltado para o direito internacional público, que sim, era a formação que eu tinha, né, privilegiado na faculdade, até porque direito internacional privado era aquele senhor caquético que dava lá, eu não vou falar nomes, mas era um senhor que totalmente desinteressado, que não estava nem aí para os alunos. Então a gente era totalmente desencorajado de seguir para essa área, isso dos anos 90. Né? E sim, o direito nacional público foi a resposta. E aí eu acabei recebendo um convite para vir para Genebra fazer um estágio numa organização que se chama Comissão Internacional de Juristas, né? E aí foi onde começou o negócio todo. Mas eu não sabia nada de planejamento patrimonial internacional na época, tá? E aí a pergunta, pô, oi? foi através do estágio que daí isso aí começou a cair no seu radar. Então, foi muito por acaso, porque lá nessa instituição, né, na Comissão Internacional de Juristas, nós lidávamos muito com projetos que recebiam funding de instituições privadas, Uhum, né? E um dos fundings um projeto que eu trabalhava, que era Business and Human Rights, né, era negócios e direitos humanos, veio de um trust, tá? E eu não tinha noção do que era um trust, nunca tinha ouvido falar em trust. E aí, como todo curioso, eu fui atrás para ver o que era um trust, né? E aí eu descobri que dentro das, da- das, das, das opções de funding para outros projetos existiam outros trusts. Aí comecei a entender o que era trust, e aqui em Genebra, ou tu tens amigos que estão no mercado financeiro ou que estão na ONU. Eu tinha dos dois. E aí foi meus amigos do mercado financeiro, o que é um trust? E aí me contaram e fiquei maravilhado. Não só fiquei maravilhado, quando meus amigos falaram, pô, Alexandre, isso é uma coisa que tu poderia fazer. E isso ficou no meu radar. Aí eu saí desse estágio, né, foi um estágio curto, fui para a ONU durante um ano, onde eu trabalhei na Unitar, num projeto para transferir uma fundação, né, um projeto que era um projeto da ONU numa fundação privada, que também era custeada por um trust, né? E aí o trust começou a entrar na minha vida, né? Ou seja, tudo que eu olhava, é que nem quando a gente compra o carro novo vermelho, acaba achando aham, que todos os carros que a gente vê na rua são vermelhos, né? E aí aquilo começou a entrar na minha vida e aí veio o convite para trabalhar no Citibank, né? Onde foi meu primeiro emprego
e aí trabalhando já direto com planejamento patrimonial internacional, mas dentro das trust companies, né? Ou seja, eu sempre trabalhei dentro das trust companies dos grandes bancos. Eu trabalhei em 4 grandes bancos internacionais como trust officer e depois como wealth planner. Então, numa nutshell, é isso. Entendi. Até me corrija se eu estiver muito, muito errado, mas o Trust, ele não existe no Brasil e seria talvez uma Não. espécie, aqui o mais próximo, uma hold passei longe desse palpite. Primeira metade tá certa, a segunda, não. Por Nada a quê? ver. O trust, ele não tem personalidade jurídica, tá? Hum, O trust, ele é uma figura fiduciária de direito inglês, né? De direito comum, de common law. No Brasil, nós temos direito civil, né? Nós somos civilistas romano-germânicos, ou seja, nós temos a pirâmide de Kelsen lá, né? Que nos dá a hierarquia das leis. Já no common law não existe essa configuração do pensar jurídico, do agir jurídico, né? Nós temos aí a jurisprudence, que é a principal referência, então a forma de pensar é diferente. E o trust, por ser uma figura de direito comum, ele tem conceitos de propriedade, posse e domínio diferente do que são esses conceitos de propriedade, posse e domínio no direito comum, tá? Então sim, nós temos aí uma grande diferença. Por isso, ele não tem personalidade jurídica e ele não existe no direito brasileiro. entendi. Contudo, o direito brasileiro pode reconhecer essa relação em julgamentos. Tá? Já tem alguns julgamentos que reconhecem o trust enquanto contrato fiduciário. E o que mais se aproxima disso no direito brasileiro, eu diria que é um primo muito distante, é o já enterrado fideicomisso, né? Que hoje nós só Uhum. temos aí uma utilidade prática do fideicomisso, que é uma pena, porque em outros países latino-americanos, com uma constituição parecida com o Brasil e com um sistema jurídico civilista romano-germânico, nós temos como um instrumento de negócio muito potente. Colômbia, Peru e México usam até hoje o fideicomisso, né? Sim. Enquanto nós abandonamos, infelizmente, esse instituto. Não, realmente muito interessante. Até agradeço aí pelos esclarecimentos. Acredito que né, entre os nossos ouvintes também tinha essa dúvida aí, né? Então, fui o testa de ferro aqui, né? Para falar, não, nada a ver, né? Nada a ver. Mas, Não, tá ótimo, mas aí eu acho que a gente tem que difundir essa informação. sim. E até uma coisa que eu fiquei muito curioso, assim, quando a primeira impressão, que quando eu bati o olho nessa sigla, né? PPPI, Hum. Proteção e Aham, Planejamento Patrimonial Internacional. Na aham. hora me veio uma impressão de direito tributário, também com sucessões, é algo mais ou menos por aí, vai além disso. É tudo isso e mais um pouco, né? O PPPI, na verdade, é uma sigla que eu criei, né? Ou Ah, seja, foi criação minha, né? Por quê? Porque não é só planejamento patrimonial internacional. A gente tem o coeficiente proteção, que é muito importante. E justamente pelo que tu disseste, é que eu resolvi incluir um outro P na história. Porque durante muitos anos, o PPPI, né, o Planejamento Internacional, ele ficou restrito aos advogados tributaristas. Porque numa época sem transparência fiscal, se utilizavam muito as estruturas internacionais para esconder ou mandar para fora bens financeiros sem a devida contribuição fiscal, né? Ou seja, sem o pagamento de tributo. sim, correto. E isso ficou, por isso que hoje em dia a grande maioria dos advogados que trabalham com estruturas internacionais são tributaristas, que é uma herança que foi recebida, né? Ou seja, os advogados familiaristas ou de sucessões ou até societários nunca tocaram muito nisso. Era uma coisa muito distante e é o que eu tento trazer, porque através da proteção nós conseguimos incluir os societaristas, os familiaristas e os advogados de sucessão dentro do contexto do planejamento, através das estruturas internacionais. Eventualmente, nós temos sim uma otimização fiscal. Nós conseguimos escolher uma forma de elisão fiscal, que é absolutamente lícita e ilegal, né, para que a pessoa pague menos.
Agora, isso está, na minha opinião, com os dias contados. E o PPPI vai circular muito em torno da proteção. Ou seja, como é que a gente vai proteger aquele patrimônio para fins de sucessão, para fins de, né, de trabalho de governança societária, né, e também tributário. Mas o meu foco não é tributário, até porque eu não sou tributarista e nem poderia ser, tá? Do jeito que o Brasil Sei. emite regras fiscais a cada 2 meses. É complicadíssimo se atualizar, né? E eu acredito É, que existe aquele conceito, né? Até de um livro que é o Oceano Azul e Oceano Vermelho, uhum, né? Tem um livro fantástico sobre isso aí. Para uhum, quem não estiver familiarizado, sempre faço também uma, uma ajuda ali, né? Pelo menos entender o conceito. O Oceano Vermelho seria aquele mercado saturado, né? Que muitos advogados isso. já se identificam, né? E o Oceano Azul seria um mercado ainda não explorado, cheio de oportunidades, né? Então, você diria que o planejamento patrimonial internacional ainda seria um oceano azul para os advogados, na sua opinião? Eu diria que é além do oceano, é um universo azul, pristino e transparente. Tá? Nós começamos com o método PPPI, que é o primeiro curso de formação de advogados em planejamento patrimonial internacional, em 2021. E hoje nós já temos 250 alunos que passaram, tá? E que sabem o que é uma offshore, sabem o que é um trust, sabem o que é compliance bancário, sabem o que é KYC, enfim, todos esses institutos que a gente precisa na prática diária do planejamento internacional. E é mais azul ainda porque o Brasil passa por um momento onde, primeiro, as pessoas têm muito mais conhecimento sobre investimentos internacionais do que 5 anos atrás, Sim, eu é diria até verdade. 3 anos atrás, né? Durante a pandemia que isso explodiu. Então, nós temos aí diversas formas de investir fora, né? Nós temos também uma instabilidade política e econômica na região latino-americana, não estou me referindo só ao Brasil, tá? Eu Uhum, acho que toda a região latino-americana, aliás, o mundo está mais inseguro, né? Nós sim. temos uns eventos geopolíticos bem importantes aí. E o Brasil, por sua vez, depois das eleições de novembro do ano passado, a gente teve um aumento na nossa demanda, eu diria, de 200%. Com muita gente querendo e sabendo que pode internacionalizar. E por isso se faz necessário que mais profissionais estejam inteirados do que é, como se faz e por onde se vai. É, Então, tem muito pouco profissional que está habilitado a trabalhar com isso. sim. E até talvez uma grande pergunta nisso, né? É como conseguir os clientes dessa área? Porque talvez quem está nos acompanhando ali, poxa, não, adorei, né? Meu sonho também, poder, poxa, trabalhar da Suíça, né? Aham, Faturar bons honorários, receber em dólar, né? Mas e aí? Eu só coloco isso lá no meu site, que agora eu faço isso e espero acontecer, né? Talvez, para quem trabalha já com tributário ou com sucessões, talvez pode estar com talvez a faca e o queijo na mão, ou não necessariamente é uma ajuda. Como que você vê para conseguir os primeiros clientes, dar o pontapé inicial nessa área? Você teria alguma sim. dica? Eu acho que o advogado tributarista e o familiarista automaticamente já têm demandas que circundam, né, o planejamento internacional. Acho que pelo tipo de cliente, ou seja, geralmente empresário, né, já é um cliente que tem uma demanda mais evidente. Agora, o cliente é qualquer um. Tu, Jean, pode ser um cliente, né? Qualquer pessoa pode ser um cliente de PPPI. Basta que a pessoa ou tenha vontade de investir fora, e para investir fora faz sentido a pessoa ter uma estrutura, mesmo que seja uma companhia offshore simples, que ela vai ter regras de direito tributário que vão ser mais benéficas ao patrimônio dela, né? É, questões sucessórias, pessoas que, às vezes, eu sempre digo, né, quer saber onde tu vais encontrar uma série de clientes, vai em eventos de promoção imobiliária no exterior, porque muitas pessoas que compram imóveis no exterior, acabam fazendo isso no nome da pessoa física, em pessoa física, e não pessoa jurídica. E muita gente que compra imóvel em Miami não se dá conta
que existe né, a responsabilidade civil lá muito mais, muito mais a risco do que aí no Brasil, né? Ou seja, como as pessoas podem ter um imóvel no nome pessoa física, né? E não numa pessoa jurídica, e blindando, né? Ou seja, protegendo seu patrimônio de eventuais riscos de responsabilidade civil. Então, qualquer pessoa né, que o advogado ou advogada conheça que tenha um imóvel no exterior já é um potencial cliente. Você Sim, deveria ter uma estrutura offshore para ser o dono daquele imóvel, né? Pessoas que viajam muito, empresários que queiram colocar parte do seu patrimônio em outra moeda, empresários que queiram, né, trabalhar com importação e exportação, contratos internacionais, empréstimos internacionais, tudo isso é o sujeito de planejamento internacional. isso aí é uma grande verdade que você falou, porque eu vejo que o perfil do brasileiro mudou muito e mudou rapidamente, né? Muito. Antigamente era poupança, né? Ou algum CDI ali no bancão, né? No bancão tradicional, Aham, ou era aham, comprar uns terrenos, comprar uns imóveis, né? Quem já tinha um valor mais interessante ali para investir, né? E o conhecimento sobre fundos, né? Fundos no exterior, né? O número de pessoas na bolsa de valores, né? Nos últimos anos ali, por falta de conhecimento, né? E aqui agora está muito acessível com grandes influenciadores, né, do mercado financeiro, né? E isso trouxe muito acesso, né? Então, até pessoas também com certo medo de investir no Brasil, né? Procurando fontes mais interessantes lá fora, popularizou muito, o que eu acredito que quando você começou seria muito mais difícil, né? Aqui no Brasil se muito. posicionar, né? Dessa forma, era... Muito. Eu vou te dizer, não era fácil. Hoje em dia, e não era fácil por várias questões, tá? Já, primeiro, o desconhecimento do. Eu diria que é mais ou menos como. Hoje eu tenho clientes do agrobusiness, tá? Que é um pessoal que nunca ouviu falar que poderia ter uma conta fora pessoa física, né? Nunca imaginou que isso seria possível, que isso, né, seria fácil. E isso no Brasil era assim. Então, tu tinha não só a dificuldade dos clientes que desconheciam a internacionalização dos ativos financeiros, mas também toda uma questão de transparência, né? Ou seja, as estruturas internacionais ainda eram muito mal vistas, né? Ou seja, e houveram casos de corrupção famosos, né? E que as pessoas acabaram incorporando, né? Isso é coisa para corrupto, isso é coisa para ladrão, isso é coisa para traficante, né? Então, até desmistificar tudo isso foi um trabalho bastante importante, mas ele foi aumentado nos últimos 5 anos, né? Ou seja, as pessoas falam muito mais tranquilamente sobre estruturas internacionais, até o próprio termo offshore ficou mais palpável, né? As pessoas já sabem mais, já tem mais, se divulgou mais sobre isso. Sim. Então, acho que deu uma mudada bem relevante. Sim, não, eu percebo isso. E, assim, até para o advogado estar nos acompanhando, para ter talvez alguma ideia, não sei se você pode abrir alguns números ou médias, porque Tá? hoje, quando a gente tem certos tipos de ação, já, bom, eu vou ganhar no êxito, uma porcentagem, tabela do AB, mas trabalhando com planejamento, né, patrimonial internacional, assim, tem alguma ideia de possíveis retornos, com porcentagens, né? Recebo em dólar, mas quanto, né? Então, teria alguma Sim, para o advogado que está nos sim. acompanhando poder visualizar o que que Aham. pode esperar ele do outro lado? Claro, então assim, bom, eu não sou considerado um advogado careiro, tá? Pelo contrário, sou considerado. Eu tenho cliente meu que diz, pô, Alexandre, tu tem que cobrar mais. Sim. Cliente que tá pagando, pô, Alexandre, tem que cobrar. Então, assim, mas assim, eu não cobro uma percentagem sobre os bens, por exemplo. Eu acho isso injusto com o cliente, tá? Eu acho assim, para mim não interessa se o sujeito tem 1 milhão ou 100 milhões, né? Eu vou cobrar pelo meu serviço e eu vou cobrar por X horas. Então, hoje a minha hora é de 500 francos suíços, tá? E eu geralmente vou anunciar para o cliente um pacote de horas para fazer determinado serviço, determinado trabalho. Para a montagem de uma estrutura internacional, enfim, é que depende tanto já, não Claro, tem como claro. te dizer assim, mas assim,
às vezes montar um trust é mais fácil que uma offshore. Às vezes uma offshore é mais fácil do que um trust. Depende da família, depende do tipo de. Se tem um cliente que tem uma coleção de arte, vai me demandar muito mais trabalho do que um sujeito que tem só ativos financeiros. Por quê? Porque eu vou ter que verificar todas as apólices de seguros, todo o trabalho de proveniência daquelas obras, fazer check de compliance para ver se não é obra espoliada, roubada, traficada, né? Então, assim, depende do quanto eu vou estar implicado no trabalho junto ao cliente, junto ao patrimônio e abertura de conta, montagem de comitê dentro do trust, é muito variável, mas a gente pode dizer assim, que uma companhia offshore vai custar para o cliente mais ou menos $5.000, tá? Uhum. Mais ou menos, tá? Porque uma coisa assim, estou falando bem simples, tá? Um trust pode ir de honorários aí de 10 a $50.000, dependendo do tipo de estruturação. Mas mesmo assim, é mais barato que muitos advogados que estão fazendo holdings e cobrando mais. Tá? Eu já Sim, ouvi casos aí de pessoas que fazem holdings a 600, $700.000. Tá? sim, Mas isso, enfim. Mas o que que acontece? O cliente de PPPI, a gente não monta o negócio e desaparece. É impressionante, assim, os meus clientes são os mesmos clientes há 15, 10, 5 anos, entende? Ou seja, a gente está continuamente, ele fica muito ligado a ti, porque tu está trabalhando com e constantemente, também é a minha forma de trabalhar, né? A gente está constantemente ligando, mudou isso daqui em Ilhas Virgens Britânicas, mudou isso aqui nos Estados Unidos, temos que adaptar aqui, temos que adaptar ali. O cliente vem e pede para fazer uma mudança, porque nasceu um neto, porque morreu a sim, esposa, porque arranjou namorada nova, ou namorado novo, né? O filho foi morar no exterior, casou com uma australiana, casou com uma francesa, comprou ou seja, então a gente está constantemente adaptando isso, e aí os honorários vão fluindo consequentemente, né? Então, por isso que talvez eu não espanto o cliente com honorários, porque eu sei que ele vai ser recorrente. uhum. Isso é uma grande Falei, estratégia. falei, falei, expliquei? Ou Não, não mas expliquei nada? não, mas falou dos valores ali em dólares, né? Já para ter uma ideia, né? Mas É, isso é uma estratégia muito utilizada hoje por muitas empresas, né? Até algumas tomam prejuízo nos primeiros negócios ali, nessa primeira aquisição, pensando em retenção, né? é, Pensando em é isso aí. o lifetime value do cliente, É né? isso aí. O famoso É isso aí. LTV. Então, às vezes, É, faz um honorário ali interessante de entrada para reter, conquistar esse cliente, e aí é. depois no restante vai vindo uma lucratividade até maior. Não que não seja lucrativo já de primeira, né? Mas não Sim. igual ser o vendedor de rifa, né? Que Aham. vende a rifa, pronto, agora você não me serve mais. Some daqui que eu tenho que ir atrás de outro comprador de rifa, né? Pelo contrário, é Exatamente. estimular esse relacionamento a longo prazo com o cliente, né? Eu adorei esse exemplo que tu deste aí do vendedor de rifa. Então, tudo que eu não faço é vender rifa, né? E eu acho que esse é o segredo. E às vezes eu fico um pouco perplexo de ver no mercado alguns profissionais que até, né, vendem esse serviço internacional como se fosse rifa. E eu acho isso muito ruim, porque isso prejudica o nosso mercado, né, em planejamento internacional. Sim, não, com certeza. E até uma curiosidade, é, Uhum. quantos idiomas você fala? Eu sei que ali no WhatsApp, né? Eu mandei uma mensagem Ah, até para a gente combinar a gravação do aham. nosso episódio, né? E eu já recebi uma respostinha de boas-vindas em pelo menos 4 idiomas, né? E até emendando já a pergunta, né? Você considera Aham. que apenas o inglês já seria suficiente para a pessoa ter uma atuação internacional, ou talvez tenha algum outro idioma que você acredita que, ó, faz diferença você também dominar? Tá. Excelente pergunta, porque isso é uma das perguntas que os alunos sempre têm, né? Então, assim, eu acho que eu não falo nenhum idioma bem, tá? Olha aí. Essas alturas do campeonato eu misturo um pouco de tudo. Fim do dia, então, se esse podcast fosse no fim do dia, eu ia estar misturando um monte de palavras. Então, assim, mas Alexandre, não tenho só clientes brasileiros, tá? Eu tenho clientes de várias nacionalidades. Então,
Em função disso, eu falo inglês, francês, português, espanhol e arranho no italiano, né? Até trabalhei um bom tempo, durante 2 anos, com clientes italianos todos os dias, então eu acabei meio que pegando por osmose. Mas a maioria dos clientes hoje, meus clientes, eu diria 70% dos meus clientes são brasileiros que estão no Brasil ou fora do Brasil, tá? Isso porque quando eu trabalhava nas Trust Companies, eu cuidava sempre de América Latina, né? De pessoas da América Latina ou bens na América Latina. Agora, a pessoa que quer trabalhar com planejamento internacional não precisa falar outra língua. Claro que ajuda o inglês, né, para poder justamente ler um trust deed, um settlement of trust, um MMA, isso vai ajudar. Agora, e o que eu digo para os alunos que não falam, nós temos vários alunos que não falam inglês e que estão trabalhando como PPPI, tá? Sempre nós vamos encaminhar para os prestadores de serviço que falam ou inglês ou espanhol. Então, não é um pré-requisito falar inglês. Ajuda muito, mas alguém que não fala inglês pode trabalhar com PPPI, tá? Claro que vai dar. Nós temos trust companies no Brasil hoje, né? Tem 3 grandes no Brasil que as pessoas todas são brasileiras e falam português. Então, não é um pré-requisito, mas que ajuda, Legal. ajuda. Né? Legal. Legal. E até assim, para atuar no Brasil, a gente sabe que o advogado precisa lá estar em dia com a OAB, né? Tem que ter a OAB. Mas e Sim. para atuar com planejamento patrimonial internacional, né? Que às vezes não depende do judiciário, e até essa atuação em outros países, você comentou ali, é, Uhum. que até existe uma responsabilidade civil diferente, né? Conforme cada localização. Então, existe talvez alguma entidade que precisa estar regularizado para atuar nessa área em outros países? Não, não, tu não precisa. Nós temos, inclusive, no meu escritório, uma pessoa que não é advogada, tá? Que Olha é aí. uma pessoa de TI e que tem uma versatilidade com clientes que eu não vi em nenhum advogado ainda. Né? Então, é uma pessoa que foi nossa aluna no método e não advogada, como eu disse, é TI e trabalha com PPPI. Né? O meu chefe do Citibank, né, que foi que me encaminhou lá dentro, ele não era advogado, ele era Olha aí. etnólogo, tá? Caramba. E a minha chefe do Rothschild Trust também não era advogada, também não era advogada, ela era música. Caramba. Então, assim, então não existe a obrigatoriedade de seres advogado. Claro que ter uma visão jurídica vai ajudar muito até para compreender a estrutura societária, direito internacional Sim. público, direito internacional privado, tratado de bitributação, aspectos de herança, mas a pessoa não precisa ser advogada. É, Isso é. poxa, super interessante. E até uma coisa que você comentou na sua resposta é que você tem uma mentoria para advogados, eu acredito que isso seja fundamental, até porque talvez esse primeiro contato com esses termos, né, pode assustar. Nossa, é muito difícil. Puxa, mas Uhum, aquela insegurança, né, de eu não vou dar conta, isso aí não é para mim, né? Até um grande problema sobre precificação. Até hoje, em áreas mais tradicionais no Brasil, a gente vê aqui uhum, honorários lá no chão, né? O advogado jogando seu honorário lá embaixo por insegurança, né? Na cabeça é, dele, né? É aquilo lá, é, ninguém vende aquilo que não compraria, né? Então a própria pessoa uhum, se sente insegura, né? Então, para atuar eh, com o planejamento patrimonial internacional, acho que sem dúvida seria necessário um mentor, um guia para direcionar, ó, é por aqui, fique tranquilo, ó, vou te explicar, vou descomplicar isso aqui para você. Você tem um treinamento nesse sentido, uma mentoria? sim. Sim, então nós temos a mentoria, né, que agora está sendo reformulada e a gente vai ter uma mentoria mais intensa, vai ser lançada em maio, né, que é uma mentoria de acompanhamento, onde nós vamos não só dar o acompanhamento e fazer os hot seats, enfim, né, de trabalhar com o empowerment da pessoa, né, para a pessoa se sentir capacitada e não ter medo de ir atrás, na conquista do cliente, na manutenção do cliente, no trabalho de prospecção,
que eu acho que é super importante, foi uma das tuas perguntas, inclusive, né? É, e mais importante, e de dizer com quem você deve trabalhar, né? Ou seja, se você quiser fazer uma companhia offshore hoje, você vai online, você faz, entendeu? Agora, você pode e muito provavelmente vai ter várias surpresas desagradáveis. E o que a gente vai fazer é encaminhar para quem e com quem deve ser feito, de acordo com a nossa experiência aí, quase 18 anos trabalhando com isso, né? Então a gente vai fazer parte da nossa mentoria nova, nesse novo formato, essas introduções, né? Como é que a gente vai montar esse círculo de profissionais que vai trabalhar com, como a gente fala em inglês, né, os trusted advisors, né, os advisors de confiança. Então, é justamente para que a pessoa se sinta capacitada para ir e que não está indo sozinha. Acho que essa é a palavra, né? As pessoas, Sim, a gente não é. Uma coisa é eu falar o que você tem que fazer, outra coisa é eu falar o que você tem que fazer e ir contigo, né? A acompanhamento, né? mentoria é nesse sentido. Estou indo contigo, vou te dar a mão e vou te ajudar nisso. E aí depois a pessoa automaticamente vai continuar fazendo sozinha. Mas o É, início é que eu acho que às vezes dá uma travada. show. Não, eu vejo isso como muito fundamental. Há também um movimento, assim como a gente viu no Brasil, esse abrir de olhos, né, para investimentos, né? A gente comentou no Aham, episódio aqui que o pessoal começou a tirar o dinheiro da poupança, né? Tirar o dinheiro do cofre, né? uhum, Do colchão e aham, começar aham, em colocar em lugares melhores, né? Eu vejo que também há um abrir de olhos aí por muitos advogados, sejam advogados iniciantes ou até já experientes, né? Sobre a importância de você ter um direcionamento por quem já trilhou aquele caminho, por poupar tempo, poupar dinheiro, poupar energia, né? Então, a pessoa já, ela fez isso, ela pegou e desbravou ali, né? Passou anos ali, acertou, errou, bateu com a cara na parede, opa, não é por aqui, e ela fala, bom, agora eu já sei, eu te explico de uma forma muito mais rápida qual que é o caminho, né? Então, essa busca por educação, por ensino, por conhecimento, eu vejo que também é uma tendência entre os advogados para eles aham, economizarem tempo, né? E aquilo lá, o advogado, ele ganha dinheiro, né, com o conhecimento dele. Então, quanto aham, mais ele souber, mais ele ganha, né? E ganha melhor, né? E ganha mais e com menos esforço. Isso não é preguiça, isso é inteligência, né? Então, é muito interessante aí para o advogado que está nos acompanhando aí, passou pelo seu cenário aí de decepção com o judiciário, né? Poxa, as coisas demoram, frustração, né? E, poxa, ter uma outra forma, né? Ter uma outra opção, sem eu precisar sair da advocacia, né? Desse cenário, né? E, enfim, lógico que você até comentou que até não precisa nem ser advogado, né? Para não. atuar com planejamento patrimonial internacional, né? Mas, enfim, quero algo diferente e receber em dólares não seria uma má ideia, né? Então, seria muito interessante e a gente vai deixar também o seu Instagram até. Deixa, já estou puxando meio para o final aqui. Tem alguma coisa Aham. que a gente não comentou e você acha que seria interessante mencionar para o pessoal que está nos ouvindo aqui sobre trabalhar nessa área, o dia a dia, atuação? Eu Talvez acho que ficou tem uma coisa, uma constatação que nós tivemos aí, que é em relação à localização geográfica, né? Que é o seguinte, a maioria dos alunos que são parte da comunidade do método PPPI hoje não são das capitais. E que eu legal. acho extremamente relevante, porque isso dá acesso ao internacional àqueles advogados que estão mais remotos dos grandes centros. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as pessoas estão próximas daqueles clientes que têm menos acesso ainda. O agro, por exemplo. Então, eu tenho alunos que a gente está trabalhando juntos, em parcerias, que são do interior do Mato Grosso do Sul, Goiânia, Tocantins, Pará, Amazonas, né? Nada de advogado localizado só em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. Não, é do interior do Paraná, do interior da fronteira do Rio Grande do Sul, lá perto de Bem, Livramento, Santana do Livramento.
Então, isso eu acho que é um aspecto super importante, porque isso faz com que a noção de internacionalização da prática advocatícia vá, como se diz lá no Rio Grande do Sul, para os rincões mais distantes que os advogados jamais poderiam sonhar com esse tipo de atuação, independente da atuação da OAB, por exemplo, né? Então, graças ao marketing jurídico, graças às mídias sociais, graças a uma nova cultura da advocatícia, o advogado do interior, tá, tem acesso ao que existe de melhor no mundo, em termos de planejamento internacional, através, né, desse tipo de veiculação de educação online que a gente pode promover. Então, Olha acho que aí, isso é uma mudança de paradigma incrível. interessantíssimo, porque talvez quem estava nos acompanhando aqui achou interessante, né? Poxa, não, super sofisticado, achei. Nossa, é um sonho poder trabalhar com isso, né? Mas isso não é para mim, né? Porque eu não estou num São Paulo capital, né? Eu Uhum, nem falo inglês, né? E agora, conforme a gente foi destrinchando esses pormenores aí, né? Olha só, né? Não é obrigatório, o outro idioma, né? E também a sua uhum. localização, às vezes você está lá no interior, né? Fala assim, acho que não é para mim, né? Mas aí ele frequenta a igreja ali que é cheio de fazendeiros, né? Cada um poderia ser um cliente ali, né? E fala, Exatamente, nossa, exatamente. E aí está o cliente. Aí está o exatamente, cliente. Né? exatamente. Foi a pergunta que te levou. Onde é que está o cliente? Tá aí. Um dos nossos advogados do escritório é de São José do Rio Preto, lá no Triângulo do Agro, interior de São Paulo, por exemplo. Muito E é onde interessante. está a riqueza do país. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, acredito que foi muito esclarecedor. Até, vamos deixar aqui, como que o pessoal consegue te encontrar, doutor Alexandre? Então, pode ser pelo Instagram, que o meu Instagram é o antigo Instagram, é o Xandiarreg, Xandi, Arreg, Arregui. O meu e-mail é alexandre@alexandrearreg.com, e aí tem todos os meus dados lá no site também, no alexandrearreg.com. E eu acho que, né, o canal do YouTube, LinkedIn, a mídia social que quiser, você não tem TikTok aí, mas Sim, o por resto, enquanto. A gente, por para enquanto não. facilitar, vamos deixar aqui na descrição do episódio, né, mais formas de você conhecer também o trabalho do Dr. Alexandre. E se você Fantástico. não quer atuar com planejamento patrimonial internacional, então eu já deixo um alerta. Não acesse de forma alguma o perfil do Dr. Alexandre, porque entrando ali, vendo o dia a dia dele, vendo a rotina dele, não tem mais volta. Você vai falar, eu quero isso para mim. Como que vive essa vida aí? Você vai querer. Então, se você fala assim, não, não quero de jeito nenhum, né? Quero continuar aqui no que eu estou fazendo, recebendo minha consultinha de R$ 100 aqui, né? Então, de forma alguma, não acesse o perfil do Dr. Alexandre, que você vai ficar balançado, tá? Então, é isso, doutor Alexandre. Tem alguma Maravilha. uma dica final aí pro pessoal, para a gente já caminhar pro encerramento? Maravilha. Então, Jean, bom, primeiro queria te agradecer mais uma vez o convite, agradecer a todos aqueles e aquelas que ficaram até agora me escutando. Eu falo bastante, então queria agradecer pela paciência de vocês. Sintam-se à vontade para escrever, para deixar um comentário, para seguir nas mídias sociais. Eu interajo com todo mundo, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, e sou eu mesmo que respondo, né? E dizer para qualquer pessoa que estiver ouvindo, se como essas, né, o que tu falaste no início lá, né, Jean? Se tu tá cansado do judiciário, se tu tá cansado de uma advocacia que remunera mal, se tu tá pensando em desistir do direito, bate um papo comigo, eu vou te mostrar como tu ainda pode alcançar outros horizontes no direito, independentemente do judiciário e de cliente que não paga bem. Então, acho que seriam essas as minhas palavras para concluir e te agradecer e agradecer a todos que estão nos ouvindo aí pela audiência e pela paciência. Maravilha, maravilha. E eu vou encerrar com uma última pergunta que não tem a ver com PPPI, né? E a pergunta é uma pergunta bem pessoal. Se você Aham. pudesse enviar uma mensagem para o Alexandre ainda criança, o que você falaria? Eu diria, continua fazendo o que tu faz e não desiste. Põe o teu sonho lá na frente e vai atrás dele que tu vai conseguir. Isso aí. Foi isso. Maravilha, maravilha. E eu tenho certeza, quando você comentou ali
da família falando, faz concurso, né? Poxa, eu Uhum. tô para conhecer um advogado que não ouviu isso, né? Então, E bate aquele sentimento de, a princípio, muitos acham bem ruim, né? Ficam irritados, né? Eu já ouvi isso também, né? E, aham, dá uma sensação de falar, poxa, acho que eu não vou dar certo, acho que eu não dou conta, né? E às vezes a frustração é tanta na advocacia que até bate aquele sentimento de será que eles não uhum. estavam certos? Será que eles não estavam só querendo me proteger no fim das contas? Não estavam só querendo meu melhor, né? E você conseguiu, né? Insistiu aí no que você acreditava, deu certo e agora você sabe o caminho para mostrar para os outros colegas, né? Para outros advogados que queiram também trilhar esse oceano azul aí e parar de ter dor de cabeça aí com o judiciário, né? E receber em dólar também, que eu gosto de enfatizar bastante, porque é muito interessante, É né? verdade. É muito bom. Dólar, euro, franco, suíça, a moeda que for, viu? Tem uma Maravilha, variedade aí. muito Não, mas é bom. isso. Eu acho que foco, não, ó, sonho, foco e constância, e aí tu chega. É isso aí. Então tá, também agradeço aí aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio. Grande abraço. Até a próxima. Abraço. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.